Então, boa tarde, o meu nome é Fabiane e hoje eu vou falar sobre a gasometria. Esse exame, gasometria, ele se baseia na dosagem, do pH sanguíneo, a pressão parcial de dióxido de carbono, CO2 e oxigênio, bicarbonato e esse valor de BE que são parâmetros calculados, que eu vou discutir durante a apresentação. Então, essas determinações do pH e pressão parcial de CO2 e oxigênio, elas são realizadas no sangue arterial. E a gente vai discutir mais para frente como que a gente obtém essa amostra. Então, para vocês entenderem que existem os principais distúrbios ácido-base, para a gente conseguir entender por que esses distúrbios acontecem, nós precisamos entender como que o organismo evita que o pH sanguíneo se modifique. Quando a gente discutir mais para frente, nós vamos ver que eles ficam em estreitos limites, o valor de referência praticamente não muda. Tá? Então, a gente vai discutir por que isso acontece e como que o organismo faz para que o pH sanguíneo se mantenha dentro de estreitos limites. Para a gente compreender, eu trouxe essa situação desse paciente que ele é diabético tipo 2, ele não utilizou insulina nos últimos dias de tratamento e daí o que aconteceu? O pH sanguíneo dele saiu do valor de referência, se você comparar aqui, está abaixo do valor de referência, isso caracteriza que tem acidez no sangue dele. Aqui a concentração de prótons, em termos de concentração, não na forma de pH, a gente vai ver a diferença de apresentar esses valores na forma de pH e por que isso é importante. E o valor do bicarbonato sanguíneo dele, que está baixo. Então, a gente quer saber qual é a normalidade ácido-base que está presente, né? Então a gente vai aprender a classificar esses distúrbios que a gente denomina de distúrbios ácido-base. Tentar entender o que é acidez, que é excesso de prótons no organismo, e se esse próton que apareceu no organismo foi tamponado e como foi. Como que o organismo está fazendo nesse momento desse paciente. Uma coisa que a gente precisa lembrar também, eu mencionei para vocês já, que o pH sanguíneo fica mantido em estreitos limites. Se você observar o valor de referência é 7,35, 7,45. Se o pH sair desse valor, eu já tenho situações de importância clínica e situações de letalidade. Então, quando o pH está acima de 7,4, a gente caracteriza o paciente como portador de uma alcalose. Ou seja, tem muita base no sangue do indivíduo, tá? Então, pode ser letal. E quando o valor do pH sanguíneo está abaixo de 7,35, a gente caracteriza o paciente como tendo uma acidose, tem excesso de prótons no sangue do indivíduo, da mesma forma pode ser letal. Mas a pergunta é, por que o paciente, o nosso organismo, não é resistente a pequenos incrementos de próton no organismo? Se você comparar, aqui nós temos uma tabela dos principais cátions no organismo e a concentração, e os principais ânions. Se você comparar a concentração de prótons com outros elementos que têm carga positiva também, principalmente a mesma carga, como sódio e potássio, a concentração de prótons é muito pequenininha. E por que o organismo resiste tão mal a isso? Porque os prótons, eles têm uma estrutura muito pequena, muito menor do que o sódio e o potássio, e eles têm alta afinidade com proteínas. E quem regula o metabolismo, basicamente, no nosso organismo, são proteínas. E o pior, quando os prótons se ligam a essas proteínas, fazem com que essas proteínas percam a função e o metabolismo para. Por isso que nós não resistimos muito bem à acidose. Dessa forma, a gente vai discutir quais são os principais mecanismos, e nós vamos ver que são vários, que o organismo dispõe para evitar que um distúrbio ácido-base aconteça. Só que tem mais uma coisa muito interessante que a gente tem que discutir para conseguir entender esses mecanismos. Diariamente, nós produzimos grande quantidade de próton no organismo pelo metabolismo normal. Então, o que as células fazem? Elas metabolizam substâncias como proteínas, polissacarídeos, gorduras, elas metabolizam para obter ATP, energia.
Só que durante esse processo de metabolização, eu consumo grande quantidade de oxigênio, formo grande quantidade de CO2 que tem caráter ácido e muitos prótons ainda. Tá? Então a gente já sabe que o metabolismo normalmente produz muito próton, mas após você almoçar não tem diferença apreciável do teu pH e a gente vai discutir por quê. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que discutir é se o metabolismo precisa de oxigênio, né, e gera CO2, nós temos que discutir como que esses gases são transportados no sangue, porque gás é insolúvel no sangue. Então nós temos que ter alguns mecanismos para dar eficiência de transporte. Então, como que isso acontece? Quando o indivíduo inspira o ar atmosférico, ele é muito rico em oxigênio e muito pobre em CO2. Então, quando ele está inspirando, grande quantidade de oxigênio está sendo internalizado, vai chegar nos bronquíolos, nos alvéolos, e lá, com o aumento da superfície, né, aqui representado o alvéolo, por simples difusão, vai ser troca de oxigênio por CO2 com o sangue venoso que está chegando no pulmão. Tá? Então, aqui nesse ar alveolar, tem grande quantidade de oxigênio e baixa quantidade de PCO2, que representa o ar atmosférico. Só que o sangue periférico está carregado de CO2, que veio do metabolismo, e muito baixo oxigênio porque ele foi consumido durante o metabolismo. Então, nessa troca aqui é simples difusão. Sai o oxigênio que tem alta concentração do alvéolo e se difunde para o sangue venoso, tornando esse sangue venoso em arterial, e o sangue venoso, com grande quantidade de CO2, perde esse CO2 por simples difusão. O CO2 sai do sangue para o alvéolo. Bom, o oxigênio ele precisa ser transportado por uma proteína muito especializada que a gente chama de hemoglobina. Por que o oxigênio precisa de um transportador tão especializado como a hemoglobina, que tem uma estrutura extremamente complexa? Porque essa proteína transportadora, ela tem que saber o momento que ela liga o oxigênio e ela tem que saber o momento que ela tem que entregar o oxigênio. A hemoglobina, ela tem que ligar ao oxigênio a nível de pulmão, mas nos tecidos periféricos com alto metabolismo, ela tem que entregar esse oxigênio. Então, para ela conseguir saber qual é o momento que ela liga e ela solta o oxigênio, ela precisa dessas 4 subunidades, e cada uma dessas subunidades está ligada a um grupamento que a gente chama de grupamento prostético M. O M é uma estrutura especializada que tem o ferro na forma +2, extremamente importante para ligar o oxigênio. Tá? Bom, mas como que uma proteína vai saber a hora que ela liga um ligante, a hora que ela solta, no caso o oxigênio? É porque ela é capaz de ligar a outros ligantes também, ela não liga só o oxigênio. Se você observar, ela é capaz de ligar ainda ao CO2, uma molécula chamada difosfoglicerato, tá? E ao oxigênio. Então, como ela é capaz de ligar a todos esses ligantes diferentes, a competição será ganha quem tiver em maior concentração. Então, como é que nós podemos observar isso? Aqui nós temos uma figura em que no eixo Y nós temos a porcentagem de saturação da hemoglobina em oxigênio. Então, 50% da hemoglobina está ligado ao oxigênio. Quando? Dependendo da quantidade de oxigênio que tem. Então, se você observar nessa região aqui vermelha, eu preciso, para deixar a hemoglobina 50% ligada ao oxigênio, bem menos oxigênio do que nessa situação em azul. Nessa situação em vermelho, está refletindo a situação do alvéolo pulmonar. Porque lá no pulmão, eu tenho baixa PCO2, eu tenho baixo 2,3-difosfoglicerato e eu tenho grande conteúdo de oxigênio. E nessa situação em azul, nós estamos refletindo o ambiente do metabolismo celular. Após o metabolismo celular, que a célula está consumindo nutrientes para produzir ATP, vai ter alta concentração de 2,3-difosfoglicerato, alta concentração de PCO2 e baixa de oxigênio, porque o tecido já utilizou esse oxigênio.
Então, nessa situação aqui, ó, eu preciso muito mais oxigênio para metade da hemoglobina estar ligada a ele. Então, é assim que a hemoglobina sabe a hora que ela liga o oxigênio a nível de pulmão, que tem bastante oxigênio, e que no metabolismo, no tecido, ela tem que soltar, porque tem baixo oxigênio nesse tecido. Resumindo, então, esses mecanismos de liberação de oxigênio e ligação da hemoglobina têm nome e a gente chama de efeito Bohr no metabolismo ativo. Nesse tecido, então, eu estou gastando grande quantidade de oxigênio para produzir ATP. Então, o que vai acontecer? Eu preciso que a hemoglobina libere o oxigênio no tecido e ela vai liberar porque lá nesse tecido em metabolismo ativo tem grande produção de prótons e CO2, eles ganham a competição, ligam a hemoglobina e faz com que ela solte oxigênio no tecido. Já a nível de pulmão, nesse pulmão então eu tenho baixa quantidade de CO2, baixa quantidade de próton, mas eu tenho grande quantidade de oxigênio. Então o oxigênio liga a hemoglobina e desloca o próton e o CO2 ligado. Tá? E essa situação, essa conversa é feita por mudanças conformacionais. Quando o oxigênio liga, faz com que a hemoglobina desloque os outros ligantes. Tá? Quando os outros ligantes ligam, deslocam o oxigênio. Já o transporte do CO2, que também é insolúvel na água, eu preciso de um outro mecanismo, mas nós não temos uma proteína para transportar o gás CO2. Então, o que vai ser feito? O CO2 liberado dos tecidos vai entrar dentro da célula sanguínea chamada eritrócito. Lá dentro tem uma enzima chamada anidrase carbônica e o CO2 sofre uma reação de hidratação, formando ácido carbônico que se dissocia em próton e bicarbonato. Então, na verdade, o CO2 ele é transportado no sangue como bicarbonato. A nível de pulmão, como ele é volátil, o interessante é eliminar o CO2 na forma de gás. Então, a nível de pulmão, quando o bicarbonato chega lá, a reação é reversível. Então, eu formo o ácido carbônico e eu desidrato esse ácido carbônico formando CO2 e água e o CO2 é expirado. Nessa figura, então, nós temos o resumo das principais formas de transporte de CO2. O CO2 é basicamente transportado na forma de bicarbonato, 79%. Ele é um pouquinho transportado ligado à hemoglobina, 16%, e muito pouquinho dissolvido, apenas 5%, porque ele é insolúvel em água. Então, para entender melhor o mecanismo de transporte do CO2, é extremamente importante essa troca isohídrica que acontece no eritrócito. Então, lá no tecido, o CO2 entra no eritrócito, lá existe a enzima anidrase carbônica, que promove a hidratação do CO2, ele forma ácido carbônico que se dissocia em bicarbonato e próton. E a hemoglobina que está dentro do eritrócito, à medida que vai formando esse próton, lá no tecido tem grande quantidade de CO2, ela já vai soltando oxigênio para o tecido. Para melhorar a eficiência do transporte, porque essa reação, se acumular bicarbonato, ela poderia parar. Então, para dar eficiência à reação, eu vou trocar bicarbonato, eu mando para fora da célula em troca de cloreto. Tá? Então, isso favorece muito a conversão do CO2 em bicarbonato. Se isso não acontecesse, se o bicarbonato ficasse acumulado dentro do eritrócito, essa reação de hidratação ia parar. Então, aqui nessa figura, nós temos a representação e as pressões parciais de CO2 e oxigênio que nós temos no sangue venoso e arterial. Então, aqui nós temos a representação dos gases, a quantidade no ar inspirado. Você observa que tem muito mais oxigênio e praticamente nada de CO2. Então, quando você inspira esse ar, a nível de alvéolo, eu tenho grande quantidade de oxigênio, menor quantidade de CO2 e aqui eu tenho uma pressão parcial de água devido à temperatura e umidade dentro do alvéolo. Então, no alvéolo, quando chega
o sangue venoso após o metabolismo, veja, observe a diferença da pressão parcial de oxigênio. Então, o sangue venoso é pobre em oxigênio e tem uma concentração razoável de CO2. Quando ele chega a nível do pulmão, ocorre simples difusão e esse sangue venoso, então, ao passar pelo alvéolo, vira sangue arterial. Veja a diferença da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e do venoso. Mas se você observar, a pressão parcial de CO2 não é muito distinta. Então, por que a gente precisa colher a amostra arterial? Porque você precisa avaliar a pressão parcial de oxigênio. É completamente diferente da pressão parcial do sangue venoso. Então, nesse caso, quando você quer avaliar a pressão parcial, você não pode colher o sangue venoso para gasometria. E esse sangue arterial, então, rico em oxigênio, vai chegar no tecido e após o metabolismo, então, ele consome esse oxigênio que chegou, né? Ele liberou o CO2 formado depois do metabolismo, então, quando o sangue arterial chega no tecido periférico em intenso metabolismo, ele vira venoso. Bom, para eficiência de transporte, além da hemoglobina para transportar eficientemente o oxigênio e o CO2 ser transportado na forma de bicarbonato, então eu preciso de um sistema cardiovascular eficiente para que a entrega de oxigênio nos tecidos seja eficiente, como a remoção do CO2. Bom, como a gente já discutiu, a gente utiliza os alimentos para obter energia, né, para obter ATP na forma de energia, e toda vez que a gente faz esse metabolismo para obter energia, a gente produz quantidades apreciáveis de próton. Então, isso aqui tem caráter ácido, né? Diariamente o organismo está produzindo próton. Mas como que o pH sanguíneo não muda? Porque nós temos sistemas de tamponamento realizado principalmente pelo bicarbonato. Nós temos mecanismos respiratórios para eliminar de forma eficiente o CO2 e ainda nós temos a contribuição dos rins para eliminar, por exemplo, prótons e conservar a base que a gente vai discutir a seguir. Então, embora o nosso organismo produza diariamente grande quantidade de prótons, o pH sanguíneo não muda. Por quê? Porque nós dispomos de mecanismos de tamponamento, principalmente o bicarbonato, mecanismos de controle da frequência respiratória para eliminação de CO2 e mecanismos renais para favorecer a eliminação de prótons e conservar a base. E nós vamos discutir agora cada um desses mecanismos que evitam a mudança do pH sanguíneo em condições fisiológicas. Então, iniciando pelo tamponamento sanguíneo, né, vamos lembrar qual é o conceito de pH e por que as soluções tampões conseguem evitar que o pH mude. Primeiramente, por que a gente prefere expressar a concentração de prótons na forma de pH? Porque se você observar, a concentração de prótons ela é muito pequenininha. É sempre na escala de 10 a menos alguma coisa. Então, é difícil expressar essas concentrações. E se você pensar no suco gástrico mais ácido e o suco pancreático mais alcalino, a variação de pH é muito extrema. Então, se tornaria difícil a gente expressar na forma de concentração de prótons. Então, se pensou em expressar a concentração de prótons na forma de pH. E o que é o pH? É o logaritmo negativo da concentração de prótons. Então, agora nós temos números inteiros para lidar. pH 3, pH 6, né? É diferente de você expressar na forma de 10 a menos 3, 10 a menos 6. Só que o único cuidado que nós temos que tomar é que quando a gente expressa a concentração de prótons na forma de pH, nós temos que lembrar que a escala é logarítmica. Então, se o pH mudar de 6 para 7, é apenas uma unidade de pH, mas é 10 vezes na escala da concentração de prótons. Isso nós não podemos esquecer. Então,
O pH sanguíneo de 7,4 corresponde a uma concentração de 39 nanomols por litro de prótons. E o que seria uma solução tampão? Solução tampão, ela é sempre constituída de um ácido fraco ou uma base fraca. Por quê? Porque no caso, o ácido fraco, que nós vamos mencionar, o principal par conjugado, o principal tampão sanguíneo, ele está pouco dissociado. Então, no nosso organismo, o principal tampão que nós temos no sangue para evitar mudanças de pH, ele é constituído pelo par conjugado ácido carbônico, caráter ácido, e a base complementar. Por que ele atua como tampão? Porque eu tenho um ácido para reagir na presença de base e eu tenho uma base para reagir na presença de próton, de ácido. A constante dissociação de um ácido, ela reflete a razão do que dissociou pelo que não dissociou. Então, a constante de dissociação do ácido carbônico é a razão da forma dissociada dele, próton, vezes a concentração da base conjugada, sobre o que não dissociou, o ácido. Tá? Só que a gente mencionou que a gente prefere expressar a concentração de prótons na forma de pH. Então, para eu conseguir expressar essa concentração de prótons na forma de pH, eu tenho que aplicar o logaritmo negativo nessa equação. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos aplicar o logaritmo da constante de dissociação e o logaritmo da razão do dissociado pelo não dissociado. Separando a equação, desmembrando, então eu quero isolar a concentração de prótons, eu tenho log da constante de dissociação igual log da concentração de prótons mais log da razão da base sobre o ácido. Só que o logaritmo é negativo, né? Então, nós vamos passar essa equação para o lado de cá e essa equação para o lado de cá. Então, nós temos menos log da concentração de prótons, que é igual a menos log da constante de dissociação, mais o log da base sobre o ácido. Substituindo, então, menos log da concentração de prótons, nós temos a equação de Henderson-Hasselbalch, que é menos log de prótons, pH, menos log da constante de dissociação Ka, pKa. E o resto da equação é mantida. Então, a equação de Henderson-Hasselbalch nada mais é que o desmembramento da constante de dissociação, para eu expressar a concentração de prótons na forma de pH e constante de dissociação na forma de pKa. Por que essa equação é importante? Porque eu mencionei para vocês que alguns parâmetros da gasometria se constituíam da pressão parcial de oxigênio, CO2, pH e o bicarbonato. Só que, na verdade, o bicarbonato ele não é quantificado no sangue. Ele é obtido por cálculo usando essa equação de Henderson-Hasselbalch. Então, quando você faz a gasometria, o equipamento tem na memória dele qual é a constante de dissociação desse ácido, ele mediu o pH sanguíneo, ele mediu o CO2 convertendo em ácido carbônico e, por cálculo, nós obtemos o bicarbonato. Então, isso é importante. O bicarbonato ele não é quantificado, ele é calculado pelo aparelho utilizando a equação de Henderson-Hasselbalch. Aqui talvez seja mais fácil de vocês entenderem exatamente o que é uma solução tampão. Então, nessa figura aqui, nós temos um gráfico em que no eixo X nós temos adições contínuas de uma base sobre um ácido. No caso aqui, desse exemplo, o ácido fraco, ácido acético. Então, quando você pega esse ácido fraco e mede o pH inicial dele antes da adição de qualquer base, o pH está em torno de 2. E quando você vai a cada adição de base medindo o pH, o que você observa nessa solução? Que o pH vai subindo porque você está adicionando base. Só que chega um determinado momento que essa solução começa a resistir à adição da base. O pH resiste muito a mudar. Fica, até o momento que
o pH sobe rapidamente. O que aconteceu aqui? Aqui começou o início do tamponamento. Então, por que aqui e aqui ocorreu uma faixa de tamponamento? Porque exatamente nesse ponto aqui, eu tenho 10 vezes dessa forma em relação a essa forma. Começa o tamponamento. Nesse ponto de inflexão, eu tenho exatamente a mesma quantidade dessa forma e dessa forma. É o melhor faixa de tamponamento. E nesse ponto aqui, eu tenho 10 vezes esta forma em relação a essa forma. Passou disso, perdeu o efeito tampão. Então, o que uma solução tampão faz, na verdade? Eu preciso de quantidades apreciáveis e muito próximas da forma ácida e base. Por que resiste à mudança de pH? Porque, na verdade, quando eu tenho quantidades apreciáveis da forma ácida e da básica, quando entra um próton no meio, a base vai reagir com o próton formando o ácido correspondente, que é o ácido acético. Então, o pH não muda. E se entrar uma base no meio, a base reage com o próton e esse ácido aqui, o próprio ácido acético, se dissocia para formar o par conjugado. Por isso que o pH não muda. Mas eu preciso quantidades muito próximas das duas formas para ter o efeito tampão, tá? No organismo, os nossos principais tampões biológicos do sangue é o par conjugado ácido carbônico bicarbonato, hemoglobina e proteínas como a albumina, que tem grande conteúdo do aminoácido histidina, também se comportam como tampão, e dentro da célula e na urina, os principais tampões é o par conjugado ácido fosfórico. Então, o ácido fosfórico é importante para o tamponamento urinário e intracelular, e no sangue, o par conjugado ácido carbônico bicarbonato. Eu mencionei a vocês que o pulmão ele pode controlar, né, uma situação de alcidose ou alcalose que a gente vai aprender a classificar daqui um pouquinho. Como que o pulmão poderia contribuir com o organismo para ajudar em situações que acumula prótons, por exemplo? Porque no sangue nós temos quimiorreceptores que estão distribuídos principalmente nas carótidas, nesses pontinhos vermelhos, nas juntas musculares e no diafragma. Esses quimiorreceptores, eles são detectores de pH. Então, eles detectam como que está o pH sanguíneo. Se o pH sanguíneo, por exemplo, mudar, aparecer muito ácido no organismo, essa informação vai ser mandada para o sistema nervoso central e, sob comando do sistema nervoso central, vai haver aumento da frequência respiratória, porque tem muito ácido. E o CO2 tem caráter ácido. Então, o paciente vai hiperventilar para eliminar esse acúmulo de ácido. Em uma situação contrária, que o pH esteja alcalino, eles mandam a informação para o sistema nervoso central vai estimular a diminuição da frequência respiratória, porque o CO2 é ácido, então como tem muita base, vamos acumular CO2. O rim, ele também pode contribuir com mecanismos de tamponamento, só que ele demora um pouquinho mais. Como que o rim vai ajudar o organismo em situações de acidose, por exemplo? Tem muito prótons. O CO2 sanguíneo vai entrar na célula renal, vai ocorrer aquela mesma reação de hidratação do CO2 que eu comentei anteriormente, catalisada por essa enzima anidrase carbônica, vai formar ácido carbônico que vai se dissociar em bicarbonato e próton. E o rim vai mandar esse próton para o ultrafiltrado. Só que lá no ultrafiltrado, previamente à formação de urina, eu não posso mandar alguma coisa ácida sem o tamponamento. Então, eu tenho vários tampões urinários, entre eles o próprio bicarbonato, o fosfato, que eu mencionei para vocês, que é um dos principais, e ainda grupos amino. Quando eles reagem com os prótons, daí eles são eliminados na forma de ácido fosfórico, amônio, e se esse próton for tamponado pelo bicarbonato, eu vou estimular a reabsorção do bicarbonato que está no ultrafiltrado
voltando para o sangue. Então, basicamente, o que acontece? O rim elimina prótons, o excesso de prótons, e conserva bicarbonato. Então, cada vez que ele manda para o ultrafiltrado um próton, conserva um bicarbonato que volta para o sangue para tamponar mais um próton. Só que esse mecanismo, ele demora alguns dias para acontecer. Então, resumindo o que a gente discutiu até agora. Diariamente, no nosso organismo, para obter energia, a gente metaboliza substâncias combustíveis, como carboidratos, né? Forma próton, mas o pH sanguíneo não muda. Por quê? Porque nós temos o principal tampão sanguíneo, que é o par conjugado ácido carbônico bicarbonato. Se acumular um pouco de CO2 ou acumular um pouco de base, eu mexo com a frequência respiratória para eliminar mais ou menos CO2. E a mesma coisa os rins. Se acumular próton, com o auxílio dos rins, eu aumento a liberação desses prótons. Então, resumindo, como que o organismo faz para tentar compensar esse excesso de prótons numa situação fisiológica decorrente do próprio metabolismo, né? Resumidamente, nós temos vários tipos de tampão. Então, quando ocorre o acúmulo de prótons, rapidamente esses prótons são tamponados. Pode ser por proteínas, né, que a gente já mencionou, o tampão fosfato intracelular, esse mecanismo é instantâneo, né? Pode ser dentro da célula, demora um pouquinho mais. Então, nós temos o tampão principal no sangue, mas a gente pode mandar esses prótons para dentro da célula para ajudar o tamponamento. Então, o fato de mandar para dentro da célula demora um pouquinho mais, algumas horas. Nós podemos contar com o auxílio dos rins para eliminar esses prótons. Daí já demora um pouquinho mais, de horas a dias, né? E a eliminação pelo sistema respiratório é muito rápida, em torno de minutos, tá? Então, é exatamente por isso que, embora a gente produza grande quantidade de ácido diariamente, a mudança do pH não ocorre após você ingerir uma dieta rica em nutrientes para produzir ATP, porque você tem todos esses mecanismos de tamponamento trabalhando juntos para evitar que o teu pH mude. Então, só lembrando, para a gente entender que esses prótons são produzidos e lembrar de um pouquinho do metabolismo para a gente entender situações que são patológicas para o paciente. Em uma situação normal, no metabolismo normal, a fonte preferida de energia é a glicose. Então, você converte glicose a piruvato, entra no ciclo dos tricarboxílicos e você vai consumir oxigênio para formar ATP e nisso você forma prótons e CO2. Então, o metabolismo normal gera CO2, que é ácido, e prótons, que é ácido. Só que nós não podemos esquecer que a glicose tem que ser metabolizada completamente por essa via para produzir grande quantidade de ATP, mas eu preciso de oxigênio. Se porventura faltar oxigênio no organismo, o que vai acontecer? A glicose vai ser convertida em piruvato, mas não vem para cá. Ela vai ser convertida em lactato na ausência de oxigênio, que a gente chama de glicólise anaeróbica. Só que lactato, ácido lático, é ácido. Então, nós já podemos imaginar que se faltar oxigênio no organismo, o ácido lático vai começar a acumular. Uma outra situação que nós temos que lembrar é que excesso de acetil-CoA produz corpos cetônicos. Então, se eu tenho excesso de acetil-CoA gerado, já tenho ATP suficiente, ele vai sobrar, condensar de 2 a 2 e gerar os corpos cetônicos. Acetoacetato, ácido beta-hidroxibutirato, eles têm caráter ácido. Quando que isso aqui acontece no indivíduo normal? Quando ele fica muito tempo em jejum. E em um paciente diabético, na ausência de insulina, isso aqui é muito favorecido, tá? Então, a gente precisa lembrar esses metabolismos que o ideal é converter glicose até CO2 para produzir o máximo de ATP, mas você precisa de oxigênio. Faltou oxigênio, eu vou produzir ácido lático.
sobrou acetil-CoA, por exemplo, na ausência de insulina, ou um jejum muito prolongado, eu também vou produzir ácido. E daí eu começo a entrar em situações de patologia. Então aqui nessa tabela é exatamente isso que representa. O ácido lático, em uma situação normal, a produção é pequenininha. Mas se começa a faltar oxigênio no organismo, né, por isso que na gasometria é interessante avaliar a pressão parcial de oxigênio, porque se você já vê que a pressão parcial de oxigênio está baixa no paciente, você já sabe que vai ser favorecido a produção de ácido lático. Ele tem caráter ácido, né? Se, por um acaso, você é um paciente diabético e não está usando insulina adequadamente, a produção de corpos cetônicos vai aumentar, tem caráter ácido. Ou, se por um acaso você está fazendo uso de álcools tóxicos, você vai acumular substâncias com caráter ácido. Então, essa produção aqui, quando começa a aumentar muito no organismo, pode levar a situações de patologia. Em um indivíduo normal, o rim vai tentar eliminar esse excesso de prótons, né? E em uma situação de metabolismo normal, a quantidade é muito pequenininha. O perigoso são situações patológicas. Então, o que acontece? Em um indivíduo normal, quando eu tenho acúmulo de prótons, eu tenho que pensar em duas situações. Por que esses prótons estão acumulando a chegar o momento de mudar o pH sanguíneo? O paciente está em patologia, por duas razões. Ou a produção está muito elevada, né? Uma situação clássica é a falta de oxigênio, ou o organismo está debilitado. Eu tenho uma insuficiência hepática, eu tenho uma insuficiência renal, eu tenho uma insuficiência respiratória, que a produção adequada, mas eu não estou conseguindo eliminar adequadamente. E daí vem os distúrbios ácido-base que a gente vai discutir como que eles são classificados. Então, esses distúrbios ácido-base, eles são classificados conforme os resultados que você obtém nesse exame chamado gasometria. Esse exame, ele é classificado em dois tipos de dados. Os primeiros que fornecem o diagnóstico bioquímico, você consegue caracterizar se o paciente tem uma acidose ou uma alcalose, que é o exame que tem a quantificação dos gases sanguíneos, PCO2, PO2 e o pH. E por cálculo, o bicarbonato. É a gasometria clássica que a gente chama. E você tem um outro tipo de informação, é que se você tiver acesso à história clínica do paciente, ou marcadores de função renal, ou presença dessas substâncias que são ácidos, como lactato e corpos cetônicos, você vai conseguir identificar a origem da patologia, tá? Então, a gasometria vai te dar a classificação do que o paciente tem, acidose ou alcalose. E esses exames complementares vão te dizer qual é a origem dessa acidose e dessa alcalose. Aqui eu vou trazer uma regra que facilita a classificação desse tipo de distúrbio. Só que eu tenho que chamar a atenção que essas regrinhas só valem quando o distúrbio é simples, ou seja, o paciente tem uma acidose metabólico-respiratória, o paciente tem uma alcalose metabólica ou respiratória. Ele não pode ter dois distúrbios juntos, que a gente chama de distúrbio misto. Senão, essas regrinhas que eu vou explicar para vocês não têm utilidade, tá? Então lembre, a regra só serve para distúrbios simples, não serve para distúrbios mistos. E nós não podemos esquecer que eles existem. Então, como que funciona essa regrinha? A primeira coisa que você vai fazer quando você tiver em mãos os dados da gasometria é avaliar o pH. Se o pH estiver normal, tome cuidado. Já vou discutir por quê. Mas se o pH estiver diminuído, você vai caracterizar o paciente como uma acidose. Se o pH estiver aumentado, acima do valor de referência, você vai caracterizar o paciente como alcalose. Depois que você avaliar o pH, avalie a pressão parcial de CO2. Se o pH estiver diminuído e a pressão parcial de PCO2 estiver aumentada, ou o pH aumentado e o PCO2 diminuído, ou seja, eles estão em sentidos opostos, um aumenta, outro diminui, você tem um distúrbio respiratório,
tá? Então, se o pH estiver diminuído, acidose respiratória. Se o pH estiver aumentado, alcalose respiratória. Posteriormente, você vai avaliar o valor do bicarbonato. Se ele estiver no mesmo sentido que o valor de pH, ou seja, ambos subindo ou ambos descendo, o distúrbio é metabólico. E por fim, né, para te dar uma ideia da pressão parcial de oxigênio, aqui tem a classificação do que se espera em um paciente normal e os graus de hipoxemia. E você já sabe que se faltar oxigênio no organismo, já tem acúmulo de lactato com certeza. Bom, outros exames, outros parâmetros laboratoriais podem te auxiliar no diagnóstico. Por exemplo, a dosagem do potássio. Por que a dosagem do potássio te auxilia na identificação do distúrbio acidose ou alcalose? Porque em uma situação de acidose, você tem grande quantidade de prótons. Eu mencionei para vocês que a célula pode contribuir com o tamponamento desse próton se você mandar o próton para dentro da célula. Só que essa próton tem carga, então ele tem que ser trocado por alguém que tem carga. E ele vai ser trocado pelo potássio. Então, toda vez que o indivíduo tiver acidose, ele vai ter excesso de potássio, que a gente chama de hipercalemia. Em uma situação de alcalose, que está faltando próton na célula, no sangue, a célula pode mandar para o sangue para contribuir essa ausência de próton. Da mesma forma, só que a célula só pode mandar o próton para o sangue se trocar por alguém da mesma carga, que é o potássio. Então, toda vez que o indivíduo tiver alcalose, ele vai ter hipocalemia. A hipercalemia associada à acidose e a hipocalemia associada à alcalose não devem ser tratadas. À medida que o distúrbio desaparece, a concentração de potássio é reestabelecida. Outra situação, quando o paciente tem potássio baixo, por alguma razão, o que acontece? A baixa quantidade de potássio vai estimular uma maior secreção de prótons. Só que cada vez que você secreta próton pelo rim, reabsorve bicarbonato. Então, pacientes que têm hipocalemia podem desenvolver alcalose devido a essa hipocalemia. Outra situação, o cloreto tem a mesma carga que o bicarbonato. Então, como a gente já mencionou que a quantidade de cargas no organismo tem que ser mantida a mesma, se o bicarbonato sobe, o cloreto vai baixar. Se o bicarbonato baixa, provavelmente o cloreto vai subir. O bicarbonato tem como contraíon o cloreto. Então, se você tem excesso de cloreto, pode indicar uma acidose metabólica. Se você tem deficiência de cloreto, pode indicar uma alcalose metabólica. Além disso, o cloreto é o ânion complementar para a reabsorção tubular de sódio e potássio. Tá? Então, se a absorção tubular de sódio e potássio está estimulada, eu vou reabsorver mais cloreto. O lactato é o que eu mencionei anteriormente. O ácido lático ele é produzido basicamente quando abaixa a oxigenação tecidual. Então, quando você olha na gasometria uma pressão parcial de oxigênio baixa, você já deve imaginar que o lactato está acumulando. Ácido lático, caráter ácido, o paciente vai desenvolver uma acidose. Eu também mencionei que o rim auxilia a eliminação de prótons. Então, se eu tenho uma insuficiência renal, pode levar a uma acidose metabólica. Creatinina é marcador de função renal. Então, sempre é interessante, quando o paciente tem um distúrbio ácido-base, avaliar a função renal através da dosagem da creatinina. Então, outra situação que deveria ser avaliado para conseguir identificar o distúrbio ácido-base é a história clínica do paciente. Porque dependendo da história clínica dele, você já consegue prever qual é o distúrbio ácido-base. Por que isso é extremamente importante? Porque toda vez que o paciente tiver um distúrbio ácido-base, você deve corrigir a patologia, o que levou ao distúrbio.
Dificilmente você vai administrar ácido ou base para o paciente e para o pH voltar para o valor de referência. Por isso que é interessante você avaliar a história clínica. Então, por exemplo, numa situação de vômitos intensos, nós sabemos que para produzir o ácido clorídrico gástrico, produz muita base. Então, toda vez que o paciente tem vômitos persistentes, ele vai desenvolver uma alcalose metabólica. Outra situação, em uma situação de baixa perfusão, a gente discutiu, falta oxigênio, acumula ácido lático, então o paciente vai desenvolver uma acidose metabólica, tá? E assim por diante. Então, por isso que é extremamente interessante, quando o paciente tem um distúrbio ácido-base, vocês descobrir qual é a causa do distúrbio. Tratando do distúrbio que levou à alteração ácido-base, o pH é corrigido automaticamente. Qual a amostra que nós vamos utilizar? Como eu mencionei anteriormente, se precisa avaliar a pressão parcial do oxigênio, então a amostra de escolha é o sangue arterial. Para opção de coleta, você teria artéria radial e braquial, que são as de preferência, já vou explicar por quê. A pediosa, que tem difícil acesso, e a femoral também, que é um acesso bem profundo e difícil. Então, as preferenciais são a radial e a braquial. Por que é interessante a radial e a braquial? Porque através dessa manobra de Allen, você pode avaliar como que está a irrigação da mão, né? Que aqui é na região da mão, que eu já vou mostrar para vocês, porque se por um acaso, durante a coleta, você danificar, por exemplo, a braquial, você tem ainda a radial para irrigar esse membro do indivíduo. E a terceira situação que nós vamos discutir, né? Qual tipo de seringa que vai ser utilizado? Na verdade, atualmente, nós utilizamos somente a do plástico, mas daí eu vou discutir com vocês alguns cuidados que você tem que tomar. Então aqui nessa figura nós temos a representação, né, das principais artérias de preferência para coleta. A pediosa é difícil, a femoral, o acesso também é muito difícil porque é profunda, então a gente acaba dando preferência para a radial e a ulnar, porque você observa que a mão ela é irrigada por essas duas artérias e se durante a punção, porventura, houver dano, por exemplo, da ulnar, o membro ainda vai ser irrigado pela radial e vice-versa. Então, é isso que se recomenda para você fazer essa manobra de Allen, tá? Na verdade, a manobra de Allen nada mais é do que a verificação das duas artérias. Então, é um processo simples e prático. Você localiza a artéria radial do indivíduo, a cubital com seus dedos, pressiona fortemente para evitar a irrigação da mão e você vai observar que a mão perde a cor pela falta de sangue chegando nesse local. Daí você quer avaliar como é que está a irrigação pela artéria cubital. Daí você solta os dedos apenas da artéria cubital. Se a mão apresentar cor após a liberação dessa artéria, você pode coletar com segurança na radial porque a cubital está preservada, tá? Voltando à discussão da seringa de vidro e de plástico, atualmente nós utilizamos só a de plástico devido à contaminação, né, e esterilidade. Então hoje não se recomenda mais a de vidro, mas nós temos que tomar um cuidado com relação à de plástico que eu já vou mencionar. Outro ponto importante é que você precisa utilizar um anticoagulante para coletar essa amostra. O sangue não pode estar coagulado quando você for introduzir no equipamento chamado gasômetro. Então, a preferência do anticoagulante é heparina, na forma de lítio principalmente. Por quê? Porque hoje as gasometrias estão extremamente modernas e elas não medem mais só pH, PCO2 e PO2. Junto com a gasometria já tem a liberação do valor de sódio, potássio, cálcio ionizado, porque eu comentei com vocês, a dosagem desses eletrólitos ajuda a identificar qual é a causa do distúrbio ácido-base. Então, se você quer avaliar o sódio, você não pode usar uma heparina de sódio, por exemplo, né? Então, nós damos preferência para heparina de lítio. Qual é a concentração do anticoagulante? Então, você vai utilizar uma heparina 500 unidades por ml,
você expira 0,5 ml, o suficiente para lavar a seringa, expele tudo e no volume morto vai ficar 0,2 ml, vai ser suficiente para fazer o efeito de anticoagulação em 5 ml de sangue. Você deve lembrar que a heparina ela tem caráter ácido. Então, se você exagerar no volume do anticoagulante, você vai ter acidose artefactual devido ao excesso de heparina. Tá? Então, não pode utilizar muita heparina. Outra situação que nós devemos lembrar é que no sangue tem células. E essas células, eritrócitos, leucócitos, eles fazem metabolismo. Tá? Então, eles metabolizam glicose que tem lá no sangue para produzir ATP. Só que se esse metabolismo acontecer na seringa, pelo metabolismo eu vou aumentar falsamente o PCO2, como tem caráter ácido, vou diminuir o pH e vou consumir o oxigênio. Então, o metabolismo celular, depois que você coleta a amostra, tem que ser interrompido, tá? Então, aí é o cuidado que eu mencionei. Como atualmente nós só utilizamos seringa de plástico, não pode manter essa seringa no gelo para evitar o metabolismo celular. Então, a opção é avaliar esse exame, idealmente, em menos de 15 minutos. Nunca passar de 30 minutos. Tá? Então, lembrando, nós não podemos manter essa seringa de plástico sob o gelo, porque a baixa temperatura aumenta a difusão dos gases na seringa de plástico. E o resultado vai dar falsamente alterado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!